Olá, estamos hoje aqui com mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista em Direito da Saúde e Direito dos Autistas, e hoje estou muito honrada com as minhas duas convidadas do dia. Eu vou conversar com a Kátia Medeiros, casada com o César e mãe do Vini, com a Adriana Gouveia, casada com o Jairo e mãe da Poliana. Elas são fundadoras, presidente e vice-presidente da Associação Paz e Amor. Olá, gurias. Olá, tudo bem? Tudo bom? Obrigada por vocês terem aceitado o meu convite. Hoje está um dia bem chuvoso, está um dia bem difícil aqui em Porto Alegre. E fico muito feliz que vocês tenham comparecido, mesmo diante das dificuldades aí que a gente está enfrentando. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante, né, nós estarmos falando, né, pela causa, principalmente nós que somos mães atípicas e lutamos tanto por espaços, né? Exatamente. A ideia do podcast surgiu exatamente por isso, assim, para que a gente pudesse ser voz, para que a gente pudesse falar e para que a gente também pudesse ser ouvido, né? E aí eu venho, desde o início, assim, tentando trazer pessoas que sejam engajadas nessa causa, pessoas que saibam falar com propriedade, pessoas que tenham histórias, eu digo sempre, assim, do quanto o autismo mudou a vida de cada um, assim. Então, eu já trouxe alguns pais atípicos aqui, né? E cada um conta a sua história e cada um lidou com o autismo e fez uma coisa muito diferente, assim, né? Então, eu acho muito bacana poder trazer isso também para as famílias atípicas, para as mães que hoje estão preocupadas, talvez tenham recebido um diagnóstico recente e não saibam exatamente ainda como lidar, e ver que cada um traça a sua história e existe muita vida depois do diagnóstico, né? Exatamente. E aí, para a gente começar, então, para vocês se apresentarem, né? Queria ouvir de ti, Kátia, um pouquinho de como é que foi o diagnóstico do teu filho. Ele já está com 32 anos, né? Então, a gente tem um diagnóstico já mais antigo, porque a gente fala muito hoje com mães atípicas, mas de crianças menores, né? E contigo a gente vai conseguir ouvir um pouquinho sobre esse diagnóstico de tanto tempo atrás, assim. Como foi isso lá naquela época? O que se tinha de informação naquela época? Como foi todo esse processo que tu viveu? Então, boa tarde a todos. Sou Kátia Medeiros, mãe do Vinícius, presidente da Associação Paz e Amor, de Cachoeirinha. O Vinícius está com 32 anos, o diagnóstico dele, ele foi Ele não deu sinal nenhum de autismo ali no nascimento, né? Caminhou com 9 meses, iniciou a fala, com 2 anos ele já falava uma frase com 3 palavrinhas já conseguia se comunicar. Era a época de Copa do Brasil, até ele falava muito em gol, em Brasil. E com 2 anos, exatamente 2 anos e 4 meses, a gente se mudou. A gente morava num apartamento e foi para outro. A gente morava desde que ele nasceu naquele apartamento, com 2 anos e 4 meses a gente mudou. Daquele dia em diante, eu senti uma mudança muito grande nele. Ele estava, assim, num crescente de palavrinhas, falando, iniciando a fala, claro, né, com 2 anos e pouco. E eu notei que ele não avançava mais, que ele falava as mesmas coisas. Daí, depois, passou, acho que um mês, foi muito rápido. Ele travou total. E aí, foi bem clássico. Aí, começou a brincar com a sombra, com as paredes, não suportar barulho. E foi de repente, assim, deu estalo e ele entrou em parafuso. Aí, naquela época, né, nem se falava em autismo, em nenhuma deficiência, né? Ou era deficiência intelectual, né? Ou síndrome de Down. Mas as outras deficiências que tinham, nem se falava. A gente achava que era um problema auditivo, daí fez todos os exames auditivos, e ele se comportava como se não ouvisse mesmo a gente em casa, mas a gente fez os testes, ele ouvia muito bem, e aí ele só decaiu. Aí começamos a procurar ajuda especializada, ele estava numa escolinha, só que ele ficava só na rua, o mesmo problema que as mães têm hoje. Imagina, naquele tempo era pior, ele fazia o que ele queria só ficar na rua, elas deixavam. Então, ele não teve um desenvolvimento, né,
Tinha psicóloga na escolinha, mas daí eu levava no pediatra, ele me dizia, não, mas isso é normal, tem gente que demora mais. Eu digo, não pode, eu criei muita criança, eu convivo com criança, ele está muito atrasado, não é só a fala, ele está atrasado em outros sentidos. E aí começou a nossa jornada através de procurar recurso. O meu pediatra não acreditava em mim, porque ele dizia que eu que tinha que me tratar. As vizinhas também diziam, não, esse guri não tem nada, tá inventando coisa para ele. Mas dentro de mim, alguma coisa dizia que estava muito errado o desenvolvimento dele, porque eu já estava acostumada com crianças, né? Eu sou a mais velha de 4 irmãos, então eu conheci o desenvolvimento. E aí eu comecei a procurar, sozinha, assim, na cara e na coragem. Comecei aqui e ali. Aí na escolinha elas diziam que não era nada. Aí meu marido dizia que não era nada. Meus parentes diziam que não era nada. E eu dentro de mim, aquela luz acesa, é alguma coisa. Aí procuramos uma psicóloga e ela não sabia o que era. Começou a fazer terapia com ele. Começou a fazer psicoterapia. Mas só que ele não evoluía. Não tinha nada. Não tinha TO naquele tempo, não tinha nada. Estava iniciando TO. Aí ele foi indo. O diagnóstico dele foi fechado verbalmente quando ele tinha 9 anos. E tu começou, tu desconfiava 2 desde anos os e 2 4 anos meses. e 4 meses. Meu Deus. Diagnóstico verbal, porque o diagnóstico por escrito eu fui pegar dele com 18 anos. Não faz muito tempo, já tinha associação. Não, foi depois da associação, acho que eu peguei o diagnóstico dele. Meu Deus. Por escrito, né? Sim. Aí eu levava na psicóloga, ele não tinha nada especializado, até que uma fonoaudióloga bem conhecida aqui de Porto Alegre chamou ele, né? Porque ela trabalhava com a madrinha dele, e disse, não, vamos fazer uma avaliação. Nisso ele já tinha quase 9. E ele seguia sem falar. Seguia sem falar, desenvolveu assim, porque ele não tem deficiência intelectual, né? Então, mas ele desenvolveu a trancos e barrancos. Tirou fralda com 4 meses, 4 anos, 4 anos, que é um tempo bom, né? Uma criança com a deficiência que ele tem. E a gente foi levando assim, ia na escolinha. Agora, o divisor de águas dele foi quando ele foi para um centro de desenvolvimento, onde daí tinha iniciado a TO. Tinha a psicóloga, ele passava a manhã toda lá, fazendo os desenvolvimentos. Daí ele ia na creche de manhã e de tarde ele ia todos os dias nesse centro. Foi um divisor de águas onde ele conseguiu desenvolver. Aí, só que não tinha diagnóstico. Aí, com 9 anos... Mas eles diziam que não sabiam o porquê. Distúrbio desintegrativo da infância. Fui no médico quando ele tinha... O neuro, quando ele tinha 4 anos, disse, não, isso aí ele não vai melhorar, ele tem deficiência intelectual, isso aí ele não vai desenvolver. Só que tudo que eles diziam que ele não ia fazer, ele ia lá e começava a fazer. Então, ele abria o diagnóstico. Quando eles achavam que era alguma coisa, ele abria o diagnóstico e aí ficava sem diagnóstico de novo. E quando eu fiz os exames, né, eu trabalhei 30 anos no Hospital Conceição, e ele foi um dos que inaugurou o tomógrafo, e ele fez os exames tudo lá. Quando veio o resultado dos exames dele, eu chorei, porque não veio nada. E eu queria que tivesse vindo alguma coisa, porque eu disse, pelo menos eu sei o que eu vou fazer com ele agora. Claro. Que eu não sabia o que fazer, ninguém sabia me dizer o que era para fazer. E a psicóloga naquele tempo não é que nem agora, que a gente tem tema de casa. Não, simplesmente era os 40 minutos na sala e eu nem sabia o que ela fazia com ele e o que eu deveria puxar com ele em casa. Então, simplesmente, eu não fiz. Eu não sabia interagir com ele. Nunca me foi explicado. E aqueles 40 minutos, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes. E aí, essa fonoaudióloga, né? Me chamou e disse, não, vamos fazer. Daí chamou, fez uma junta médica, chamou vários profissionais e ali a gente ficou 1 semana avaliando. Aí, ele já estava com 9 anos. Aí, ela chegou no diagnóstico que era autismo mesmo. Aí, fui atrás do que é autismo. Sim. O neuro me disse assim, daí fui no neuro e disse, olha... Sim, a gente está falando de 23 anos atrás. Eu disse, olha, tá como ele é autista, né? Não sei o que o senhor vai diagnosticar. Ele disse, não é pelo jeito dele, ele é autista. Ele nunca vai falar, ele não vai largar a fralda. Eu digo, não, mas ele já largou a fralda com 4 anos. Ele não vai isso, não é culpa tua, não é culpa do teu marido. Né? Como que eles pegam o teu filho e fazem o que tu quiser com ele, porque não tem o que a gente fazer. Uhum. Aí eu saí desesperada dali, não sabia o que eu ia fazer. Nisso ele já estava no centro de desenvolvimento, esse que foi maravilhoso, né? Para ele, que foi onde ele desenvolveu.
E o diagnóstico era assim, só nos falavam. E dava a curva ali do desenvolvimento dele, né? Que daí Mas não se propunha nenhum tipo de tratamento. não, nenhuma intervenção, só o que ele fazia lá. E assim a gente foi indo, levando na psicóloga, mas nada especializado. Sim. Nada especializado. Nisso ele perdeu muito tempo. Na adolescência ele desenvolveu a autoagressividade, depois a agressividade. Aí foi aonde eu estava com outra neuro, né? Que muito especializada em cirurgias neurológicas e na área clínica. Mas essa parte emocional, ela não tinha tanta experiência. Tanto é que um dia ela me disse... Isso eu já estava com uns 30 e poucos anos. Ela disse assim, quantos anos tu tem? Daí eu falei, ela disse assim, olha, vou dar um conselho para ti e pro teu marido, vocês são jovens ainda. O Vinícius é caso de vocês botar ele num lugar e viver a vida de vocês. Eu ouvi isso da neuro, daí Meu Deus! eu olhei para ela e disse assim, bom, isso quem vai decidir sou eu só quero que tu me dê, ela ia me dar um endereço de uma clínica, né? Eu quero que tu me dê o endereço da clínica, que eu quero levar ele nessa clínica de desenvolvimento. Aí ela disse assim, tu vai botar o teu dinheiro fora. Daí eu disse assim, não faz mal. O dinheiro é meu, né? Eu vou gastar, se a senhora puder me fazer esse favor. Que absurdo. Aí foi outro passo grande que ele deu, que daí ele foi para a clínica aqui em Porto Alegre, que é onde ele está hoje, né? E daí ele começou a desenvolver de novo. Aí começou a ir super bem. E aí a gente vê a importância da intervenção, né? O quanto a intervenção, ela é tão significativa, né? A intervenção é tudo e o Vinícius veio a comprovar que é com qualquer idade. Isso. Com qualquer idade. Eu ouvi na semana passada, a gente gravou com um neurologista e ele falava sobre isso, assim, que a neuroplasticidade, ela vai existir até o dia da gente morrer. Obviamente que quanto antes isso começa, o aprendizado ele é mais simples, mas neuroplasticidade a gente vai ter para sempre, assim. Então, Exatamente. A capacidade de aprender, ela é para sempre. Claro que na primeira infância ali é o mais importante, que ele vai aprender. Só que hoje, daí o Vinícius começou nessa clínica, tudo. Depois de um tempo, a gente morava num apartamento aqui em Porto Alegre, a gente resolveu se mudar para Cachoeirinha, porque era um condomínio de casa, terra, né? Ele estava muito grande, fazendo muito barulho, se agredindo. Aí a gente se mudou para essa casa e cheguei em Cachoeirinha, não tinha atendimento nenhum para ele também. Sim. A pai era pequenininha, não comportava. E aí ele ficou só indo no psiquiatra. O resumo da conversa é que ele foi indo, no final ele já estava com 9 medicamentos, nenhuma estava surtindo efeito para nada, ele não saía mais de casa, a gente ficou 5 anos refém dentro de casa. A gente só saía para trabalhar e voltava e cuidava ele. E aí a vida foi indo assim. Daí já não vinha mais nessa clínica em Porto Alegre, porque já não era mais viável andar com ele por aí. E a nossa vida estava o caos. Estava assim. E eu já tinha dito, o autismo venceu, não vou fazer mais nada. É assim mesmo que vai ser, né? Teve uma internação psiquiátrica na clínica Pinel, onde a gente ficou para desintoxicação de medicação. A gente ficou 24 horas com ele na clínica, né? E tudo isso antes de começar a associação. Foi um período muito sofrido para nós. Então, hoje eu digo que a associação salvou a nossa família. Sim. Né? Porque aí me mudei para Cachoeirinha, conheci o pai da Adri, né? Foi fazer um serviço lá na minha casa, conhecida. Eles já tinham, a Adri não tinha a Poliana ainda. Eles tinham uma loja, né? E foram lá conversar. Ele disse, eu tenho um sobrinho que também é autista e tal. É mais velho que o Vinícius, o primo da Adri. Aí eu digo, começamos a conversar e tal. Aí depois a Adri já era casada, mas não tinha filho. Depois, na outra vez que ela foi lá em casa, ela já estava grávida. Na outra vez a Poliana já era bebezinha. E aí, um belo dia que eu chamei ele de novo, a Poliana já tinha nascido e já tinha diagnosticado com autismo. Uhum. E aí ele disse, eu tô triste, né? Que a Poliana é autista também, não sei o quê. Daí eu digo, não, mas isso aí, né? Vamos levar. Que vai Essa semana... Tu já tinha até desistido do autismo. O que eu ia dizer pra ele, né? Se eu tava arrasada também. Mas e aí, a Poliana tá com quantos anos hoje? A Poliana tá com 13. Aí, tu já recebeu o diagnóstico já de uma forma diferente. Sim. Ainda que não como hoje, mas aí já com uma outra... Mas esse início aí é todo igual, né? A questão de perceber, de ser louca, Isso eu acho que quase todas as famílias têm, né? Eu escuto muito a frase de que uma mãe sempre percebe quando as coisas não estão indo bem, assim. A mãe tem esse olhar de enxergar coisas que a maioria das pessoas diz que é loucura, né?
Na verdade, ali, até inclusive foi o meu pai, né, que começou a ter os primeiros sinais, assim, e nos chamou atenção, era a primeira filha e tudo mais. E a gente foi notando, assim, porque ela também teve um desenvolvimento muito bom no primeiro ano e no segundo, mas depois parou e regrediu, né? E vocês, isso já foi dito para você, está relacionado às podas neurais, por exemplo, de que eles teriam tido essas podas e por isso teriam perdido aquele desenvolvimento que já devia sido adquirido? Sim, tem alguns tipos, né? Tem o autismo que já apresenta sinais em bebês e tem um que tem a poda, né? Que é ali depois dos 2 anos, assim. Então, ali por 1 ano e meio, a gente já começou a identificar algumas coisas. Depois, a gente levou no neuro e ele falou, não, vamos esperar 6 meses. A gente ficou naqueles 6 meses, daí eu pensei assim, não, então vamos ver como fazer isso. Daí a gente não tinha profissionais especializados ainda naquela época, daí a gente conseguiu uma profissional para fazer uma avaliação, que ainda hoje é o que eu sempre indico para os pais, só que infelizmente não tem pelo SUS, né? Que é uma avaliação de testes que a psicóloga faz, então, em algumas sessões. Então, ela fez os testes e daí trouxe, né? Realmente tem um atraso, né? Naquele tempo também tinha outras nomenclaturas. E com aquele de pré-diagnóstico, eu levei no neuro. Daí, simplesmente, ele olhou e disse, então é mesmo. Daí, né, a gente caiu naquela coisa, tá, e agora? Bom, teve aquele alívio, né, pra mim foi assim, bom, agora eu sei o que é, então vamos atrás. Só que o atrás não tinha nada, né, então a gente foi atrás, tá, ela tem direito, então, mas ia no SUS, não tinha o atendimento. O plano, que a gente tinha um plano de saúde, é o mesmo profissional que atendia um idoso, atendia ela. Acho que essa é uma dificuldade que a gente tem até hoje, né? Pois porque tudo que eu faço no meu trabalho é justamente isso. É judicializar processos para exigir que o plano de saúde custeie profissionais especialistas, ou então que o SUS também disponibilize esses profissionais especialistas, porque muda tudo, né? Exatamente. Então, tudo que eu consegui através, né, de atendimento para ela, porque a gente não tinha condições de pagar, né? Porque é um tratamento muito caro. Não tem uma pessoa que diga assim, não, eu banco tudo, porque é um tratamento Sim, caro. Pouquíssimas pessoas hoje na nossa sociedade conseguem pagar o tratamento ouro que se fala, Exatamente. Né? E que dói saber que todos merecem e não têm a oportunidade, isso porque é transformador, triste. Né? É transformador. Então, a gente teve uma caminhada aí, né, sem um estímulo necessário. Depois ela entrou para a fase escolar, ela ficava 1 hora por dia na escola e ela não conseguia entrar na sala de aula, ela ficava só zanzando no saguão da escola. E foi piorando e foi tendo crises e daí a gente tentou trocar para a escola particular, que foi uma experiência horrível também. Eu sempre digo que eu acho que é pior, né? É pior. A escola particular. Se ela não é uma escola porque algumas escolas estão já se adaptando, mas são poucas ainda, né? Exatamente. Porque enquanto tá tranquilo, ok, mas saiu do controle, né? Pega o teu filho e vai embora. É isso aí. Então, a gente se viu perdido nessa situação, né? Então, foi quando a gente começou a perceber que algumas judicializações já estavam dando certo. E a gente descobriu daí ali uma puberdade precoce com 7 anos. Então, a gente teve que também fazer bloqueio e tudo mais. E a gente judicializou o plano e conseguiu o tratamento. Daí, ali foi o nosso divisor de águas também, né? Então, ela conseguiu o tratamento ouro. Sim. Né? A gente conseguiu todas as terapias, conseguiu o atendente terapêutico em casa, né? 4 horas por dia, depois 6 horas. E o ABA, né? Aos nossos olhos ali, que foi o que revolucionou realmente, assim, hoje ela tem o nível de suporte 2, né? Então, hoje ela tem toda essa questão, assim, de, às vezes, depender de algum suporte, mais pela questão de comportamento e comunicação. Mas independência, assim, já está muito evoluída por esse trabalho diário, assim, né? De conseguir arrumar o seu quarto, de fazer o seu lanche, tomar seu banho, né? Então, a gente percebe que realmente vale a pena buscar os direitos, né? Sim. E foi aonde entrou também essa questão da associação, porque daí a gente entendeu que muitas famílias, grande parte dessas famílias, não terá chance, não tem oportunidade de conseguir isso, né?
E a gente foi atrás disso mais como uma missão mesmo de vida, porque a gente não quer, né? Eu e a Kátia sempre temos essa mesma fala, assim, a gente não quer que outros pais passem por tudo que a gente passou sem suporte nenhum. Porque hoje, quando a família chega lá com um filho com um diagnóstico recente, a gente já tem um caminho para ela trilhar. Sim, consegue ser atalho, né? É o que eu escuto, assim, sempre, assim, das mães, assim, das pessoas com quem eu converso, assim. O quanto é possível cortar caminho, né? Porque acho que... E aí vem de novo, né? A importância da gente falar sobre o assunto, né? Trazer esse esclarecimento. Na enchente, eu ajudei muitas famílias atípicas e já falei isso outras vezes e quando o cliente chega até mim no escritório, de alguma forma ele já foi orientado. Ele já sabe que ele tem esse direito, ele já sabe que existe um tratamento que ele quer, né? E a gente se deparou com uma realidade de muitas pessoas que nem sabiam que isso era possível, assim. E aí eu disse, bom, então eu também tenho uma missão aqui, que é trazer essa informação, assim, de que as pessoas, elas podem sim ir atrás de algo melhor, né? Infelizmente, assim, eu lido todos os dias com pessoas que estão, às vezes, 2 anos aguardando um neuro pelo SUS e não conseguem nem o neuro. Aí vai no neuro, 5 minutos a consulta, sabe? Então, é uma realidade realmente bem difícil, assim. Então, acho que a gente precisa falar e a gente precisa trazer essas informações para que as pessoas busquem por um tratamento ideal, porque uma vez que a gente consegue um tratamento, né, como tu acabou de falar, é visível o desenvolvimento, né, que o tratamento traz, assim. E eu trago muito uma reflexão, assim, do quanto é uma falha até do nosso SUS, assim, porque se fosse entendido dar um tratamento para as crianças enquanto pequenas, um tratamento intensivo, um tratamento com especialistas, esse indivíduo vai se desenvolver e ele vai conseguir ser uma pessoa independente, né, na vida adulta. E se isso não for investido na fase infantil, talvez seja um adulto que vai ser dependente para sempre. E lá na frente, talvez ele custe muito mais caro do que se isso tivesse sido fornecido na infância. Porque vai ser por um tempo. Ninguém vai fazer tratamento... ninguém estaria errado, mas a grande maioria vai fazer esse tratamento intensivo por um período. Depois vai reduzindo, né? As habilidades vão sendo adquiridas e esse tratamento vai sendo diminuído. Então, seria um investimento ali na infância para garantir, né, uma capacitação para esse adulto lá na frente, né? Até porque não tem um cenário próspero, infelizmente, ainda para o público jovem e adulto, né? Não. Principalmente de nível 3, 2 e 3 de suporte. Sim. Ontem ainda eu estava conversando com um profissional e ele me trouxe uma angústia, assim, uma mãe veio pedindo socorro. Ela disse assim, eu amo meu filho, mas eu não aguento mais apanhar dele, eu não quero, eu não tenho mais como ficar com ele, eu vou ter que entregar ele, de repente, para algum lugar, para internar e tal. Daí eu olhei assim, eu disse assim, e se eu te contar para ele que... Se eu te contar e tu contar para ela que não existe esse lugar? Que não isso é assustador, né? Porque o que eu escuto sempre é que os pais, o medo de todo pai e mãe atípico e quando a gente se for, né? Como é que vai ser? Exatamente. Porque, de fato, e aí volta, né? Se fosse investido na base, ali na infância, o quanto desses indivíduos já teriam mais independência na vida adulta e talvez não dependeriam tanto do Estado, porque vão acabar sendo pessoas que vão ter que depender do Estado. Essa é a minha fala, né? Eu sempre digo isso, que eles estão economizando na criança, mas eles vão gastar depois com uma internação psiquiátrica, ela é muito mais cara. Exatamente. O meu convênio, por exemplo, ele paga 1 mês por ano, se eu precisar de uma intervenção, né? Eu tenho um convênio bom. Ele paga um mês por ano só, porque as internações psiquiátricas... Olha, o plano do Vinícius é desse, eles conseguiram... amarrar muito bem esse plano. O Vinícius tem plano desde que ele tinha 1 ano. Então, ele tem há 31 anos o plano e a minha coparticipação é bem alta e está tudo muito bem amarrado, favorável ao plano, na área da psiquiatria. Parece que eles já adivinharam que eu ia precisar um dia. Só que ele nunca usou. Ele está usando agora, faz, eu acho, uns 4 anos que ele está usando. Eu só usava para exames, né? Eu sempre quis manter para... Se um caso tivesse que baixar, que ele ficasse num lugar mais confortável, sozinho num quarto, etc, né?
Mas nunca pensei em terapia, porque naquele tempo a gente nem pensava em pedir para plano, ajuizar, isso aí não existia, a gente pagava mesmo, né? Período da nossa vida que a gente pagava o preço de 2 faculdades. Essa época que ele ia no Centro de Desenvolvimento de tarde, na escolinha de manhã. Então, foi um investimento grande para a época que a gente fez, que surtiu efeito, mas se fosse hoje, teria surtido mais pela especialização que os profissionais têm. Naquele tempo foi feito o que tinha para fazer. Sim. Mas não foi o suficiente. Então, no caso, o Vinícius é um caso bem clássico, que não teve uma intervenção necessária, né? Que deveria ter na infância. Se eu deixasse continuar, ele já estava internado. Certamente, se a associação não chegasse na minha vida, eu também já teria internado ele, porque a gente não ia conseguir ficar com ele, dado a transformação que ele teve na adolescência, de agressividade, de autoagressividade, ele já estava virando um risco para nós e para ele. Então, quando eu conheci a Adri, a Adri pensou em a gente montar a associação, eu estava derrotada já. Só esperando uma hora que eu não ia mais poder ficar em casa. Ele já tinha passado por 2 internações para troca de medicamento, estava tomando 9 medicações, uma combinando com a outra e nenhuma fazendo efeito. E tremendo, e não era mais meu filho. Ele estava robotizado pela medicação. E mesmo assim, não dormia, não comia direito, estava o caos. Aí a Adri, depois que diagnosticou a Poliana, tudo, veio e me chamou para uma reunião. Daí eu disse, eu nem vou, disse pro César, né? Ela vai convidar as mães, tudo de criança pequena no município, eu não vou ir. Daí meu marido, não, mas vai, daqui a pouco tu tem alguma coisa a dizer lá, né? Porque nós temos um filho grande. Era para ser, porque eu nem queria ir, eu tinha trabalhado naquele dia. Aí eu cheguei, era um sábado, dia 29 de abril. 2016, é. Aí eu tinha trabalhado até naquele dia, eu disse, cheguei em casa, tomei um banho, disse, eu vou ir na reunião. Aí cheguei lá, estava a Adri, já na casa de uma prima dela, que também tinha vindo de Santa Catarina com um menino com diagnóstico de autismo, e tinha uma estrutura melhor em Santa Catarina, e ela também chegou aqui e se deparou com nada, e mais outra mãe. Então, eram 4 mães, de várias, né, Adri, que tu convidou na época. E dali, uma falando uma coisa, uma falando outra, e a Adri começou a me falar muitos problemas que ela via nas salas de espera, criança com fome, criança sem medicação. E ali foi caindo a minha ficha de que estava ruim para mim, mas eu ainda estava melhor que muita gente. Sim. Que pelo menos meu filho tinha medicação, tinha um plano de saúde, a gente tem comida, então a gente estava numa situação ainda confortável. Mas aquilo ali me empoderou de uma maneira que, não sei, me deu uma força sobrenatural. Aí eu já cheguei em casa, aí veio a ideia, né, de fazer uma associação. O que nós vamos fazer? Não sei, uma associação. A gente pensava em fazer alguma coisa, mas não para ajudar os nossos filhos. A gente sempre pensou, eu e a Adri, em ajudar os filhos dos outros. Porque ela também tinha fortalecer a família, fortalecer o vínculo da família. Porque a gente sabia que a família estando arrasada, o autista não vai para frente nunca. Claro. Às vezes, lá em casa, eu sou um exemplo. Nós já estava o problema. Claro. Já estava uma misturada, que tu não sabia onde começava o autismo e onde começavam os nossos problemas já, né? E foi melhor ainda, porque foi uma questão, assim, de que quando a gente se encontrou e começou a trocar informações, a gente se sentiu muito mais à vontade que, às vezes, com pessoas que é do nosso meio, que é da nossa família. Mas é que eu acho que as pessoas, para elas de fato conseguirem se ajudar, elas têm que, de uma certa forma, viver a mesma coisa. Porque é muito... tu nunca vai levar tanto em consideração o que alguém te fala se a pessoa não vive aquilo. Ela não conhece aquela realidade. Ela não valida a nossa dor. Então, tu só consegue, de fato, falar e um ajudar o outro, de fato, quando as pessoas vivem a mesma dor, eu acho, né? E aí, de fato, elas se fortalecem, né? Se fortalece. E aí, aquele dia eu já cheguei de noite, já contei por você, cheguei falando já. E aí, já botei na rede social, já procurei, nós começamos a procurar autista em Cachoeirinha. A Adri estava nas redes, né, do município, eu não estava em nenhuma, porque eu já era adulto. E aí, a Adri começou a procurar aqui e ali, o WhatsApp estava chegando, né? E a gente começou já a fazer grupos. Sei que daí, uns 15 dias depois, já estava todo mundo lá a segunda foi na minha casa, né? A primeira foi no Gouveia, já estava todo mundo na minha casa, o Vinícius surtando. Eram 7 casais. Então, era 14 adultos e mais as crianças que foram os autistas junto. Porque a gente queria fazer uma coisa que a gente conseguisse levar eles, envolver eles no processo. Porque a gente estava cansada de ser convidada, nós, para ir nos lugares e nunca nossos filhos. Nossos filhos não eram bem-vindos em muitos lugares. Então, a gente sabia da importância de a gente ter esse lugar de acolhimento, tanto da família quanto do autista.
Sim. E o Vinícius batia com a cabeça em tudo que é lugar, e meu marido dizia assim, não traz mais ninguém aqui em casa, tu tá louca, olha o que aconteceu. E eu dizia, tá. Mas dentro de mim uma coisa dizia assim, eu vou trazer todas as vezes agora. Agora vai ser... Aquilo me empoderou de uma maneira que foi sobrenatural. Aí começamos a fazer as reuniões. Daí tu vê como, quando existe um propósito, não tem, né? Ele te pega e tu não tem como escapar, né? E como eu já estava derrotada, eu achava assim, bom, se eu já estou derrotada, eu vou ajudar os outros, então. Aí um não tinha remédio, outro não tinha comida, outro não tinha não sei o quê. Aí nós já começamos a trabalhar em cima dessas questões todas, né? Um dia me chocou muito que a Adri disse, eu estava num lugar de atendimento, lá, em Cachoeirinha, com a Poliane, chegou um menino e disse que eles não tinham ainda comido, vieram a pé, estavam louco de fome. E ninguém fazia nada, sabe? Parece assim que as pessoas ouviam e faziam que não estavam ouvindo. E aquilo ali me chocou. E essa mãe ainda disse para ela, o remédio, eu dou um dia, no outro dia eu não dou, porque não tem, né? Daí eu tenho que dar um dia sim, um dia não. E eu pensava, que efeito vai fazer, né? Então, esse menino me marcou muito de eu ter vontade de fazer alguma coisa para as pessoas. Porque eu já estava derrotada, não precisava fazer nada para mim. E aquilo foi indo, e a gente foi se fortalecendo, foi formando associação e trazendo mais mães, né? Então, de 4 que a gente tinha, hoje nós temos 400 e poucas famílias dentro da associação. Só Cachoeirinha, né? Só Cachoeirinha. Nossa. E conseguimos o terreno e fomos indo. E nesse processo das reuniões lá em casa, o Vinícius misteriosamente foi melhorando. No começo, ele não deixava nem o pai dele participar. Ele ficava no quarto, não ia na sala, se irritava um pouco, mas depois ele já ia, já deixava o pai dele participar da reunião, já começou a ficar à vontade, já sentia falta quando o dia não era lá em casa a reunião. E a gente começou alguns atendimentos com algumas psicólogas, e hoje a nossa responsável técnica pela associação, que é a Juliana, né? Ousou um dia, eu vou começar a atender os severos, porque o meu é severo, não verbal, com esse quadro de agressividade, tudo, né? Que é muito mais difícil de tu conseguir atender, pelo tamanho e pela proporção da agressividade, né? Quando entra em surto. Aí a Juliana, não, mas eu vou atender. E ela começou a tirar ele de dentro de casa. Nós com muito medo. Eu tava com muito medo. E foi indo, porque as mães criam essa barreira e essa proteção. Sim. Porque a gente acha assim, não se comporta em casa, imagina lá, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu não trabalhava bem com ele, assim, com os outros eu trabalhava bem, mas com essa questão dele, de envolver ele num lugar público, sabe? Era muito difícil para mim, tinha muito medo. E aí começou a acontecer. Foi, que um dia ele começou a entrar nos projetos, começou a ir no shopping, comer um lanche, foi na exposição das pinturas do shopping pela primeira vez, dali ele não parou mais de sair. E ele foi melhorando, daí voltou para essa clínica em Porto Alegre, lá na pandemia, que daí ele ficou um pouco... A Juliana continuou atendendo, né? Mas em menor escala. E ele saía em menor escala também. Aí eu disse, olha, César, na 3ª dose da vacina ele vai para um lugar. Não, mas tu tá louca, não dá para botar, que meu marido é muito protetor lá em casa. Ele faz o papel de mãe e eu faço de pai. É o contrário lá em casa. Aí eu digo, não, ele vai terminando agora esse negócio da 3ª dose, ele vai com pandemia e tudo. Botei ele lá no meio da pandemia. Só tomou a 2ª dose, eu já botei. Que ele está até hoje. E ele está desenvolvendo muito bem. Então, eu sou prova viva de que a intervenção, ela é tudo. A medicação funciona. Mas é um paliativo, eu acho, né? É um paliativo para o sintoma que ele apresentar no momento. Uhum. Tá? E muitas vezes, no caso do Vinícius, ele é muito sensível à medicação. Então, ele já tomou todos os fármacos que tem no mercado, os princípios ativos. Então, até quando a gente vai conversar, né? Eu tive psiquiatra essa semana, ela diz, vamos continuar um pouco mais nesse aí, vamos aguentar, porque sabe que para o Vinícius o menos é mais, né? A gente tem até medo de trocar. Hoje ele toma 2 medicações, só 2 medicações, né, 2 tipos de medicação, tomava 9. Tá conseguindo ficar na ambientoterapia, que em Porto Alegre ele fica a manhã toda, nas quintas-feiras. Quando começou, eu fiquei 6 meses com ele, eu e meu marido, dentro da clínica, e ele arrancava até os meus cabelos, porque ele não queria ficar. Eu perdi todo esse lado aqui, mechas e mechas, porque ele se avançava em nós e não queria ficar de jeito nenhum. Até que depois de 6 meses, a psicóloga disse, agora vocês vão lá para a sala de espera e a gente vai comandar daqui para frente. E deu super certo. Ele desenvolveu, quem conheceu o Vinícius lá e vê o Vinícius hoje, consegue notar nitidamente um crescimento muito grande. E adulto, né?
Sim. E adulto. Pra gente quase ver 30 que... anos. Tu sabe que eu ouvi uma história, não foi um processo meu, de que um juiz teria julgado num processo que não ia dar o tratamento porque a criança já estava muito velha, né? Já tinha ali, acho que uns 15 anos. Sim. E que não ia mais adiantar o tratamento. E eu disse, meu Deus do céu. A gente vê cada coisa, Baseado né? em quê, né? Não, mas a gente lida com algumas decisões, assim, diariamente lá no escritório, que algumas eu fico chocada. De juiz diminuindo a carga que o médico pediu, não sei também com base em quê, querendo mudar a especialidade do médico, isso tudo acontece no judiciário, assim. O juiz diz, não, isso aqui não precisa. Não, a aba não precisa também. Eu quero integração sensorial de áreas. Não, não precisa. Né? Sem friamente, olhando o papel. Olhando um papel. Não conhecendo a criança tanto quanto o médico conhece, que pediu, né? Exatamente. Isso acontece. A gente lida com algumas decisões e aí a gente tá aí justamente brigando para se fazer entender, assim. Muitas vezes eu marco e vou lá conversar com o juiz para tentar explicar algumas coisas para eles, para ver se eles conseguem entender a importância de cada coisa, a importância de um vínculo terapêutico, Porque é novo até para o judiciário tudo isso, né? A gente tem alguns projetos na associação e ano passado a gente fez um trabalho sobre falar sobre leis e o autismo para a guarda municipal. Vocês nunca pensaram em levar isso para o fórum? Porque eu acho que seria uma situação interessante, assim, levar o olhar de vocês para quem julga. Porque o que eu vejo, assim, como advogada? Quando eu entendi que eu ia seguir por esse caminho, eu estudei muito sobre autismo. Eu procurei saber, entender exatamente o que é cada coisa ali que a gente está pedindo, o que são os comportamentos, e entender o porquê de cada coisa. Eu fui atrás da informação. Como os juízes, eles julgam muitas coisas, eu não creio que eles busquem essa informação. Óbvio que ela é disponível para eles também. Mas como eles não são especialistas nisso, eles não buscam esse conhecimento. E talvez eles não tenham nem dimensão da importância disso, porque, na verdade, a vida daquele indivíduo muitas vezes está na mão de um juiz. E ele precisa saber, ele precisa entender, assim. Então, eu enxergo que é muito importante a gente trazer essa discussão e trazer essa informação para o judiciário, porque, de verdade, a maioria não sabe exatamente, né? E eu acho que melhor do que eu falando com o juiz é uma mãe, porque eu acho que a mãe, ela sempre consegue trazer a realidade de uma forma diferente, sabe? E foi o que aconteceu quando a gente fez esse projeto com os fiscais de trânsito. Eles ficaram parados e não acreditando nas situações que poderiam acontecer no trabalho deles com autistas, né? Inclusive, encontrei um deles agora há pouco tempo, né? E ele trouxe, assim... Eu disse, como é que foi depois dessa formação para vocês? Ele disse, a gente começou a perceber que realmente não tinha se dado por conta que algumas coisas são necessárias, que nem a prioridade. Eu cuido dessa questão de quem passa, quem fica ali na questão das barreiras, e eu nunca pensei que eu teria que dar a prioridade para uma família que tivesse o Vini, por exemplo, numa barreira, né? Que foi o que a Kátia levou aquele dia. Parou o carro, ele surta, tem que andar o carro. Então, assim, eles têm sim que fazer o trabalho deles, mas que dar uma prioridade, uma agilidade no processo, porque ali é um caso que é necessário. E foi através da nossa fala, do depoimento da Kátia, que eles pararam e mudaram esse processo. E, na verdade, eu falo muito, assim, que a gente que vive o autismo todos os dias, pra gente algumas coisas são comuns, assim. Então, a gente nem se atenta que, na verdade, as pessoas não sabem. É o nosso universo, né? A pessoa que está fora, não conhece ninguém. Não sabe nada. Então, assim, quem a vida não foi remexida, por exemplo, com esse diagnóstico, de alguma forma, não sabe como proceder, nem sabe o que é, na verdade. Então, eu falo muito, assim, da importância da gente levar essa informação para as famílias típicas também, porque
todo mundo tem que conviver, né? A gente vê, por exemplo, as salas de aula hoje, não tem sala de aula que não tenha 2, 3 autistas. Então, o resto dessas pessoas que estão ali dentro, dessas famílias, elas também têm um papel importante de entender, de saber como lidar, do que ajuda, do que não ajuda. Não dá mais para as pessoas que não vivem esse universo fugir disso como se, isso não me interessa. Não, as pessoas têm que saber, né? Vai interessar, porque ela vai ter um vizinho que vai gritar, ela vai ter um vizinho que vai incomodar, né? E ela vai ter que saber que aquele, mesmo ele fazendo tudo isso, ele tem o direito de estar ali, de conviver e de fazer as coisas. Porque, que nem a gente fala nas lojas, a gente capacita as lojas também, né? Com esse nosso treinamento. E a gente sempre diz, eles também usam roupa, eles usam, e muito, eles nos dão uma despesa bem alta em todos os serviços. Porque se eles vão no dentista é mais caro, se é um cabelo tem que ser especializado também, que não é qualquer um que eles vão deixar cortar o cabelo. Então, eles nos dão uma despesa muito grande, a gente paga bem caro para eles irem nos lugares, para favorecer. Todas as mães acabam onerando muito nessa questão quando tem um filho autista, todos os serviços se tornam mais caros. A roupa, não é qualquer roupa, porque uma irrita, porque eles têm aquele problema sensorial. O meu nunca usou uma calça jeans, nunca usou uma bermuda que não tivesse elástico e não fosse grande, e sempre as mesmas roupas, então tu tem que sempre, tu comprou aquela, tu já saiu de linha, tu já tem problema, né? Sim, então, tem que comprar 5 iguais. Então a gente tem uma série de problemas e somos consumidores também, né? Agora, falando um pouquinho no judiciário, a gente tá muito despreparado. Demais. Eu achei que a gente eu tive uma experiência, assim, muito desastrosa. Eu achei que a gente teria, por exemplo, a Adri falou, né? Onde é que vamos internar a criança? Se eu quisesse internar o meu filho agora, não conseguisse mais ficar. Meu marido tem 70 anos, eu tenho 58, né? O Vinícius tem 31. Daqui a pouco, onde é que o Vinícius vai? Eu vou precisar de um lugar. E aonde, se fosse hoje? Não teria. Ou ele vai para uma instituição psiquiátrica, ou para um asilo de idosos, que é onde estão misturando já, por não ter lugar, que é uma coisa que abaixo de 60 não pode, mas já tem lugares que estão aceitando, até com ação judicial, porque não tem outro lugar para colocar. Então, as pessoas acham, às vezes, eu vou internar. Não é fácil internar, eles ficam no pronto atendimento uma semana e mandam para casa, em surto mesmo, porque não tem. Nós tivemos um caso na associação, uns 2 anos atrás, eu acho, né? De um rapazinho que estava com essa série de dificuldade com o pai já não conseguia ficar. O pai extremamente amoroso, cuidadoso, dentro do que ele achava que era cuidado, mas já estava dando muito problema de agressividade na rua, e uma série de coisas. Eu fiquei 1 ano e pouco mantendo e visitando a família e tentando deixar esse menino dentro de casa, mas chegou um tempo que eu disse, começou os vizinhos me reclamar, olha, tá sendo agredido pelo pai, tá acontecendo isso, aquilo, aquele outro. E eu acabei tendo que me envolver com o judiciário. Daí eu disse, Adri, não dá mais, eu vou ter que fazer uma queixa, porque agora já fugiu da minha alçada. Se acontecer alguma coisa, tá na nossa responsabilidade, porque as pessoas estão me chamando e eu tô vendo. Eu não consegui contornar a situação da família sozinha. Só que quando eu levei para o judiciário, eles também não tinham o que fazer. O que nós vamos fazer? Onde é que nós vamos botar? Tu sugere algum lugar? Eu disse, não. Pois eu vim aqui para resolver o problema dele. Fui com a mãe, né? A mãe que prestou a queixa, tudo. Eu só estava intermediando quanto à associação, com uma advogada também. Só que nada foi feito porque não tinha nenhum lugar para colocar ele. Daí o município, a juíza, nós temos uma juíza lá que é da Infância e da Juventude, que lida com esses casos, né? Eu não sei se ela ainda está lá. Não achava certo a prefeitura arcar sozinha, ou o Estado arcar sozinho, e ficou nessa discussão. Só sei que faz 2 anos eu sou chamada volta e ela meia. achava certo quem custear isso? Os dois. Daí Os pais? Não, não, Estado e município. Estado e município. Ah, tá. E nenhum dos dois não foi levado adiante, né? A mãe pegou a tutela, mas quem cuida é o pai, porque é uma desorganização familiar, que precisava de um apoio mais de perto. Aí não tinha nenhum órgão competente que dissesse, não, vai ser assim, eu vou bancar. A gente conseguiu tirar ele de casa por 1 mês e pouco, eu acho. Foi para uma clínica que também não deu certo. Utilizando LOAS, né? Utilizando LOAS, ele pagando. A mãe dando todo o LOAS dele nessa clínica, que foi a mais próxima que a gente conseguiu de uma clínica melhor. E só que também não conseguiram ficar com ele, porque tinha muito idoso também lá, tinha deficientes, né? Vários deficientes, mas muito idosos. E como ele era super agitado e agressivo, não conseguiram ficar com ele. Ele voltou para casa, eu fui chamada, eu acho que
agora que esse ano que não me chamaram ainda, mas 6 meses mais ou menos, para ver como é que está a situação. Então, eles me perguntam como é que está a situação, mas que capacidade que a gente tem, que eu tenho contra a associação de fazer resolver, né? Não tem como resolver, né? E ficou assim. Então, ele está ainda em casa, né? E está assim. E qual é o trabalho exatamente que a associação realiza? Assim, conta um pouquinho do dia a dia de vocês, como vocês acolhem, como que vocês ajudam essas famílias, como funciona? A gente começou, então, né, com essas 4 famílias, hoje temos 400. Temos o grupo, né, de comunicação, o WhatsApp, que aí ali as mães trocam experiência. Tem outro grupo de informativos, que é onde só a diretoria fala ali, os que estão à frente do projeto. Aí a gente formou, né, naquela época já a diretoria, fez toda a parte legal, tá tudo certinho. Ganhamos o terreno e começamos a atender dentro de um container. Ganhamos um edital e a gente vive de doações e editais. Uhum. Mas qual é o trabalho exatamente, assim? Existe um trabalho de acolhimento que é feito, por exemplo, uma família recebe um diagnóstico, vocês o acolhimento, antes era via WhatsApp, ali que a gente fazia, hoje a gente já tem uma assistente social, já há vários anos, que ela faz esse acolhimento. Chega para ela, se alguém me liga, me fala alguma coisa, tu me liga, olha, Kátia, tem esse caso, eu já digo, ó, pede para ligar, já passo contato, liga para ela, ela vai marcar e vai fazer esse primeiro acolhimento da família. Uhum. Nesse acolhimento, ela vê a ficha socioeconômica da família, vê a idade da criança, se mora em Cachoeirinha, para estar na associação tem que ser morador de Cachoeirinha, tá? O que a gente primou por isso para usar o sistema de Cachoeirinha. Porque a 95%, 99% são famílias de baixa renda. Então, a gente precisa usar todos os serviços do município e mais um pouco. Então, a gente não optou todos os municípios porque eu acho que quando chegou em 100 pessoas, eu já achava que estava muito. Hoje nós temos 400 para dar conta, né? Só de Cachoeirinha e de todos os níveis. Então, é de todas as idades, todos os níveis. Não tem limite, não tem. Né? A gente é desde o diagnóstico até a fase adulta. E a nossa missão, né, desde lá de 2016 que a gente escreveu, é dar qualidade de vida para o autista e para sua família, né? Então, não só o autista, mas para sua família, né? Através de lazer, esporte, cultura, atendimento multidisciplinar, né? E conscientização do autismo na cidade. Porque, então, a gente não vai pelo embate, a gente vai pelo debate. Então, a gente tem um papel fundamental da associação, assim, a gente tem todas as portas abertas nas redes, né? Na saúde, na educação, na assistência social, então, nas outras instituições, porque a gente vai pelo debate e vê a melhor forma de conduzir aquilo. É mais lento? É mais lento. De tentar ajudar as famílias de fato, né? Não tá como a gente queria, não tá, mas melhorou muito. Claro, entendeu? claro. Então, a gente consegue conversar, né, definir, criar estratégias. E lá na associação, através desses editais, a gente conseguiu trazer muito, sim, projetos culturais, projetos esportivos, tudo gratuito, né? Então, a gente tem grupo de apoio de mães, grupo de apoio adolescentes. E é muito importante a gente falar desse acolhimento às mães, assim, né? Porque, como tu disse há pouco, se uma mãe não tá bem, o filho não tá bem, né? E elas são mães. Eu li em algum lugar que dizia que o nível de estresse de uma mãe atípica é como se fosse de um soldado em guerra. Então, a gente imagina o que é isso, né? Então, sempre alerta. Essas mães precisam também ter o seu lazer, ter a sua vida também olhada um pouco para si, não só do cuidar do seu filho, mas também do olhar para ela, né? Então, é exatamente isso. Então, a gente faz eventos adaptados, tudo voltado para isso, né? Agora, na próxima semana, vai ter a Pink Night, que é um evento que a gente faz só para as mães, né? Que é do Outubro Rosa. Então, que ali seja um momento para elas extravasarem, aproveitarem, ver as amigas, né? Tudo conforme, assim, a gente consegue, às vezes com o apoio de um, apoio de outro, elas também colaborando, conseguir fazer um momento especial. No outra semana teve o almoço farroupilha, que as famílias também puderam ir, né, para
um almoço de domingo, porque às vezes as famílias não têm uma rede de apoio nem para almoçar, né, na família, assim, né? O que tu falou há pouco, eu já tinha escutado alguém dizer, assim, sobre o quanto a vida social de uma família típica, ela é reduzida, né? As pessoas param de convidar, as pessoas param de frequentar a casa. Porque lá eles estão em casa, é o lugar deles, né? Então, lá não tem um lugar que não pode mexer, ou que alguém vai olhar torto, ou que se vai ter uma crise, vão ficar falando... perguntar o que é. Sim. Todo mundo sabe, né, como é e respeita e tá ali para se apoiar, né? Então, esse é o princípio da associação. Claro que hoje ela tomou uma proporção muito maior, né? Porque a gente também agora tem a parte clínica, né? Esse ano a gente iniciou com o TEACOLI, que é um projeto do governo estadual, mas através do convênio da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha. E ali, sim, a gente faz os atendimentos, né? Não que a gente, como associação, não queira fazer, a gente quer, sim, né, trazer isso também de forma gratuita, porque a fila ainda do SUS é imensa. Só que ainda faltam recursos, né? Mas pelo TEACOLI a gente está conseguindo desafogar um pouquinho, né? Porque daí a gente também atende outras cidades. Mas Cachoeirinha está sendo beneficiada também, né, por parte nessa jornada, né? Sim, aí vocês têm todo o tratamento multidisciplinar ali. Sim. Ah, que legal. Nós temos 2 viés hoje. Temos a associação em si, que é só para Cachoeirinha, e o TEACOLI, que é para especializada em autismo, né? TCC também, né? Voltada para Gravataí, Glorinha e Cachoeirinha. Claro que o ideal seria ser só de Cachoeirinha, sendo que nós temos bastante gente esperando há muito tempo, né? Muitas. Mas hoje nós temos 2 serviços, então, em Cachoeirinha, que acolhe. Ou é a PAI, ou é a associação através do TEACOLI. Só que a PAI tem o ser da PAI, que também ou é para deficiência múltipla ou deficiência intelectual. Então, a intelectual ou vai para a PAI ou vai para a Associação Paz e Amor, se for autista. Então, a última estatística, nós estávamos com 600 pessoas esperando. Uma fila de 600 esperando. E aí é bem angustiante, porque a gente sabe que a gente quer para ontem, quem está vivendo aquela situação, sabe que não pode esperar, que precisa, né, daqueles atendimentos. E na associação a gente é múltiplo. A gente pensa na atividade física. A gente está sempre dizendo para as mães, mas ele vai lá, ele faz hip hop, ele faz judô. Mas, que nem está dizendo agora os memes, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Porque lá eles trabalham, né, o desenvolvimento deles. E só, que nem eu digo, só em sair em casa... O Vinícius, só dele sair lá na associação em 5 minutos, querer ir embora, mas ele saiu, ele foi, ele se ajeitou, ele sabia que ele ia, ele foi lá, ficou um pouquinho, depois foi embora. Isso já é um ganho muito grande. Às vezes, as pessoas se apegam em deixar, não, mas vai lá e já vai querer ir embora. Mas é isso que vai desenvolver, dele ficar cada vez mais lá dentro. Claro. Se nunca levar, ele nunca vai desenvolver essa habilidade, né? Então, a gente luta muito para as famílias procuram. Uma das grandes dificuldades é das famílias entenderem que lá é o lugar deles ter a crise. E eu acho que é importante também, a gente fala muito da repetição, né? Tu precisa repetir muitas vezes o comportamento para que eles desenvolvam isso, né? Então, até isso tem que ir seguidamente para que cada vez ele vá ficando por um período maior. E esse é o trabalho da associação, é dar esse empoderamento para a família de que é um processo, é difícil, mas é possível. Então, a gente tem que, sim, tentar. E isso até, às vezes, é mais difícil com os jovens e adultos, porque aqueles pais não tiveram essa rede de apoio quando eles eram pequenos e agora já estão cansados, já é tudo mais difícil. Mas também para os novos chegarem já com essa força. Não, vou fazer, ele, é o lugar dele, é a oportunidade dele. Ainda não temos os atendimentos daqui a pouco que é os necessários, mas temos tantos outros que vão fazer muito bem, vai interagir. Não é porque não tem o que é o ideal que não se possa, né, fazer de outra forma, né, até que se consiga, né? Exatamente. E hoje a gente tem um projeto lá que é Todos no Jogo, que também é do governo do estado, né, um edital, que nos permitiu, a gente inaugurou a parte da sede mesmo, porque a gente tem desde 2017, né, o terreno lá. E a gente vem tentando construir. Agora, esse ano, a gente fez a parte térrea, inauguramos dia 29 de fevereiro, agora de 2024, a parte térrea.
Já estamos com a parte de cima também concluída, que hoje acho que saem umas fotos lá da parte de cima, né? Que a gente ainda está montando. Mas no dia da inauguração, foi dia 29, e dia 4 de março nós já estávamos com o projeto de Todos no Jogo. Então, nós já abrimos as portas na outra segunda-feira, com monitores, né, pago por esse edital, monitores, secretária e os profissionais já para atender as crianças na parte da educação física, que foi um ganho muito grande para nós. A gente mantém a associação aberta, funcionando. Agora, durante as enchentes mesmo, a gente fez posto de arrecadação, de donativos, mas a gente fechou por 2 semanas. Depois a gente botou tudo para um cantinho e viu que todos estavam sem atendimento, que o ideal era não parar. Sim. Porque nós ficamos com 12 famílias fora de casa, sendo que 6 ficaram em abrigos, e o resto estava tudo sem terapia. Porque é terapia em Porto Alegre, lá na zona sul de Porto Alegre, na zona norte, é no centro. A área estava no centro de Porto Alegre, na terapia da Poliana, e ninguém conseguia chegar no centro. Sim. E nem em Cachoeirinha, e a gente viu que não dava. Então, a nossa contribuição maior nessa parte da enchente foi os donativos e a gente não parar. Porque as mães precisavam estar lá. E a gente achava que não ia ter... A gente disse, não vai ganhar falta, se não conseguir, tudo bem, mas era importante que se mantivesse o tratamento, né? E o espaço, né, ali para eles. Porque a gente tem um jardim sensorial muito bom. É lindo. Tu conhece, né? Onde a gente pode deixar o antes e o depois da terapia, durante a terapia. A gente já tem alguns adultos que preferem fazer lá no jardim. Então, hoje a gente tem psicóloga, fono, psicopedagoga, assistente social, da parte da associação, né? Com valor social ou voluntários. As oficinas são todas gratuitas, temos a oficina de artesanato. A gente está com esse projeto também da Lei Paulo Gustavo estadual, que trouxe, né, o hip hop, jazz, artesanato, aula de costura para as mães. Olha, isso é legal. Enquanto o filho está na atividade, né? Isso é algo que a gente já debateu aqui também, assim, de tentar, de alguma forma, qualificar as mães e de coisas que elas também possam fazer em casa, porque a maioria não trabalha, então elas também podem ter a sua... né, produzir algo de alguma forma. A gente fala muito que tem muita mãe atípica que virou confeiteira, que virou costureira, porque, na verdade, elas têm que fazer algo de casa, né? Mas é importante também, até para se sentirem bem, né? Claro. E também financeiramente é importante que se... o trabalho da associação que vai além disso é que a gente tem um núcleo de apoio de voluntários que são pais e mães. E vem muito, assim, além... Para a coisa acontecer, para a associação funcionar, a gente depende 100% desse núcleo, né? Porque a gente não dá conta só a diretoria. Então, elas ajudam muito. E vem essa volta de dizer assim, agora participando do núcleo, sendo voluntário, eu estou me sentindo útil. Para mim, é terapêutico poder vir aqui, ajudar num evento. A gente precisa ajudar o próximo para se sentir bem. Eu acho que esse é o grande propósito. Muitas pessoas questionam o que é o meu propósito, o que é o propósito. O propósito, na verdade, eu acho que nada mais é do que ajudar alguém, né? Eu acho que o propósito de todo mundo é servir. Às vezes as pessoas pensam, eu vou lá para a África fazer um trabalho voluntário, fazer alguma coisa. Gente, mas nós temos gente lá da nossa casa, às vezes, precisando de ajuda, e a gente não está enxergando, né? Tanta coisa que a gente tem para fazer. Certeza. Mas eu vejo também muito esse amadurecimento da família, porque quantos anos eu levei para me empoderar? Quantos anos eu levei para entender o que meu filho realmente precisava? Foi na evolução da ciência, foi na evolução das terapias, foi Deus me colocando nesse projeto, porque senão eu ia estar na mesma, ele estaria, com certeza, ele estaria internado hoje. A gente não teria conseguido ficar com ele em casa. Mas eu vejo muito o amadurecimento das mães, que cada dia elas vão crescendo e vão chegando para nos ajudar, e elas têm aquele momento que, não... Agora, esse momento, uma se afasta, porque às vezes fica ruim a coisa, e aí vem outras, depois vem de novo e ajudam. Mas a essência sempre é a mesma, porque hoje elas estão se empoderando de também, que eu sempre digo, eu estou na 4ª gestão, né? Nós temos 8 anos, eu sou a presidente fundadora, né? A Adri vice. Mas daqui a pouco eu não estou mais ali. Então, a gente vai ter que empoderar essas famílias e os próprios autistas para falarem por eles. Sim. Hoje, a gente protagoniza a fala deles, mas eles têm condições de protagonizar suas próprias vidas. A maioria, que nem a gente fala no Estado, né? O Estado não investe e aí, daqui a pouco,
o próprio autismo, que nós já temos muito diagnóstico tardio, que a pessoa era como esquizofrênica, como outra coisa, estava internada, tomando medicações, não rendendo nada, não produzindo. Uhum. E quando ela teve o diagnóstico de autismo, aquilo ali para ela foi uma libertação. Uma libertação, porque ela entendeu por que ela funcionava daquele jeito forma, e ela né? desenvolveu. E não precisa de viver de bolsa isso, bolsa aquilo, nada. Ela é autônoma, não precisa de loas, ela vai trabalhar e vai ganhar o dinheiro dela, como muitos a gente vê. Sim. A gente já identifica dentro da associação até quem vai dirigir a associação no futuro. Sim. Porque a gente sabe que eles têm condições, e quanto mais terapia eles fizerem, quanto mais a ciência avançar, quanto mais os planos de saúde não nos boicotar, eles vão ter uma vida muito melhor, até para o plano de saúde, né? Mas essa conta, ela é, como a gente falou antes, ela é idêntica para o plano de saúde e para o Estado. O investimento na infância me parece muito mais inteligente do que deixar para pagar essa conta lá no futuro. E é melhor pagar as terapias. O Vinícius começou na clínica... A Nimélia levou uns 6 meses... falei até o nome do plano. Levou uns 6 meses e pagou direitinho. Agora, em dezembro, eles cortaram porque disseram que não vão mais dar. E aí, eu ajuizei e tô aguardando. Por enquanto, eu tô conseguindo honrar. Mas ele tá indo uma vez na semana, quando que ele poderia ir 2. É a guerra do judiciário, né? A gente... E o judiciário, ele vai... A todo momento, ele vai mudando e a gente tem que estar sempre encontrando uma forma de contornar. Hoje, por exemplo, a gente está numa situação complicada de coparticipação. Não tem mais plano de saúde, praticamente, que seja comercializado sem coparticipação. As coparticipações estão muito altas. O tratamento é muito caro, então a gente imagina um tratamento que custa R$20 mil, uma coparticipação de 50%, que é o nosso judiciário entende que está certo, 50%. E aí, quem paga isso, né? Então, minha... É de 94, 93, ele nasceu em 92, 93. O plano de saúde é de 93. E a minha coparticipação é 66%. O judiciário até reduz a de 66, assim, muitas decisões, mas ele está reduzindo para 40, para 50, e segue inviável. Então, a gente encontra formas de conseguir burlar isso, mas é uma briga, um desgaste muito grande para quem já está desgastado. Em todas as áreas. O que eu vejo é isso, assim, tudo é difícil. E aí eu vejo, de novo, né, o papel do judiciário muito importante nisso, porque de poder proporcionar uma vida de menos luta, né? Porque o que eu vejo, assim, nos meus clientes, por exemplo, vem toda a luta para judicializar, aí ganhou a liminar. Aí é o medo de perder a liminar. Aí é fazer o plano de saúde cumprir a liminar. Então, assim, é uma luta e são famílias que estão sempre muito estressadas, estão sempre nervosas, porque aquilo ali é o que pode garantir o desenvolvimento. Então, é uma coisa muito, muito séria, né? E a gente não tem só isso. A gente tem porque... isso aí que tá dando errado, o banho que ele não quis tomar, a escola que ele não quis ficar, o mercado que mandou a gente embora porque estava bagunçando, as quebraçadas que eles fazem na rua. Então, a gente já tem muita carga. É muita demanda, né? A noite não dormir. Não dormia, a gente já não dormiu à noite. Quantos anos a Adri passou sem dormir com a Poliana no começo, né? Eu também com o Vinícius. Então, a gente vai trabalhar e volta. Eu ainda fui feliz porque eu consegui terminar minha carreira, me aposentar, porque eu trabalhava meio período. E ele ficava nesse centro de desenvolvimento. Depois, na adolescência, meu marido teve que se aposentar antes do tempo. Ele já tinha tempo de trabalho, mas ele poderia ainda estar produzindo. Isso aí é uma grande dificuldade de aceitação dele. Foi isso, que ele teve que largar uma carreira, porque eu não poderia ainda largar, porque eu não tinha tempo de aposentadoria. E só uma renda não bancava o que ele já tinha, né? E aí, ele teve que largar a empresa, tentou trabalhar autônomo um pouco, né? Ele trabalha em comunicação, mas não conseguiu mais depois. Aí, ele se aposentou e ficou com o Vinícius até eu terminar minha carreira. Mas ainda me conto feliz que eu consegui iniciar e terminar. A maioria das mulheres, ela abandona a sua carreira, né? Mas é inviável hoje, porque o Vinícius entrava no centro que ele ficava e ficava a manhã toda, estava comentando com a Adri. Mas hoje não. A Adri ainda vem para o centro de Porto Alegre, daqui a pouco é lá em Cachoeirinha, daqui a pouco é na Zona Sul. Então, a mãe vira uma motorista, uma acompanhante. Todo mundo fala isso. Eu virei Uber do meu filho. Que tem que estar em vários lugares, comer pela rua. E é gasto. Tu ganha uma liminar do plano, mas daí te mando para onde eles quiserem.
E aí é gasolina, é um lanche para criança, é o estresse do trânsito, de chegar. Então, e tem às vezes outros tu não fatores. pode nem negar, porque senão tu já não ganha, entendeu? Senão o juiz já entende, não, mas daí... Ganhou e não quis, né? Tem tudo isso, assim, não né? pode nem contestar aquele local. Para muitas pessoas que não têm carro, é inviável. É inviável. Eu acho, ontem ainda uma pessoa me chamou e me contou isso, assim, que ela conseguiu do plano uma terapia, mas ela tinha que pegar 2 ônibus para chegar na terapia e ela não tinha, o filho dela não suportava andar de ônibus, e aí tinha que andar 2 ônibus, ainda desce de um, fica esperando pro outro, então acabava que estava sendo mais desgastante ir até a terapia. E daí eles chegam lá e não rendem nada, porque já estão nesse estresse e cansados e a gente briga muito, assim, né? Meus processos brigam muito pela questão de que a logística ela tem que ser viável, assim. Então, tem que ser próximo de casa. E isso é uma discussão constante, assim, porque eu entendo que isso é muito importante no desenvolvimento, assim. Então, eu peço sempre que no laudo conste isso, sabe? Para que a gente possa brigar para que a terapia seja feita perto de casa, porque é muita terapia, né? Então, não é assim ir lá uma vez, não. Tu tem que estar sempre nessa função, né? Então... e a questão toda de tudo isso é que os diagnósticos estão aumentando, né? Então... as pessoas vão ter que aprender a lidar tanto, né, a comunidade, a sociedade, quanto, né, a rede e quanto o judiciário. Não dá mais para fugir dessa informação. E eu acho que a gente tem um papel importante de trazer, né, essa orientação e de explicar isso, né, pro judiciário. Porque é um papel que eles ocupam de muita importância no desenvolvimento, né? O judiciário, ele não pode se furtar e achar que cabe ao Estado decidir a vida das pessoas, porque o judiciário tem um papel muito importante nisso, né? Não olhar só como um papel, né? O papel é frio e aceita tudo, que nem eu digo, né? Por trás daquele papel, às vezes, para um LOAS, por exemplo, é a esperança de uma família comer. Uma comida de qualidade, uma comida que o filho aceite. E hoje em dia, uma família conseguir o LOAS sem judicializar é quase impossível. Eu, nos últimos anos, não sei de ninguém que tenha conseguido um LOAS administrativo. Não, direto, não. Só judicial. E é uma coisa, pra quê? Né? Então, perícias médicas contestando a deficiência laudada. Como assim? Como se contesta uma deficiência que está laudada? Né? Então, são coisas assim que a gente precisa avançar muito, sabe? Porque... E tem a questão também do LOAS, eu acho assim, uma ignorância do judiciário. O LOAS, a mãe está fadada, aquela família está fadada a não crescer. Sim. Porque se ela ganhar aquele LOAS, nem o pai nem a mãe pode trabalhar. Exatamente. E aí eles têm que viver daquele salário. Vira refém do LOAS por medo de perder ele, né? Medo de perder. E as famílias acabam ou fazendo alguma coisa informal. Mas daí a mãe não tem um seguro social, o pai também não tem. Ninguém trabalha com uma carteira assinada, né? Ou com MEI, que seja. Nem MEI pode ter. Não. A gente tem muito problema na associação, que a gente poderia dar trabalho para as pessoas da própria associação, os associados na associação, mas eles não podem ter MEI, porque se eles tiverem MEI, até para fazer uma faxina a gente precisa de recibo. E eles não têm, e aí eles não podem fazer nada em lugar nenhum que tenha que ter justificativa. Porque senão eles perdem o LOAS, porque depois vai bater lá e vão perder, com certeza. Vai, a hora que bater as informações lá, eles vão perder. E isso torna essas famílias refém do LOAS. E aí a gente lida com 2 situações. O valor é baixo, porque que família vive com o valor do LOAS? Só que, ao mesmo tempo, para essa família arriscar perder isso, é também, né? É pouco, mas é certinho. É certo que vai ganhar. Que vai contar. Às vezes pensa assim, até poderia ganhar um salário melhor trabalhando, mas e se eu ficar 2 meses e for demitido? Daí, né? Então, assim... Tem tudo isso aí. O LOAS, eu acho que isso deveria ser revisto, assim, óbvio que a gente sabe que... Per capita, que essa renda que eles determinam também, ela é absurda. Porque não se vê os custos que uma família tem, né? Às vezes paga o aluguel, né? A Kátia falou há pouco, tudo é mais caro. Se for no dentista, o dentista é mais caro. A roupa tem que ser uma roupa específica. Tudo é mais caro. Não quer dizer que a pessoa ganhe uma renda maior. Eu acho que uma família que ganha, por exemplo, até 3 salários mínimos, ela é uma família que precisaria do LOAS. Sim. Né? Então... Que nem eu digo, tem muitos casos, se eu ganhasse o LOAS,
né? Graças a Deus, não preciso. Mas se eu ganhasse, eu ia investir 100% no Vinícius. Lógico. Sendo que uma família que não tem um salário, ela não vai investir naquele autista. O LOAS vai ser um meio de sustentar só a alimentação daquela família. Vai ser a subsistência daquela família toda. Então, o propósito que teve de ajudar aquele deficiente não vai ter. Sim. Porque ela não vai ter condições de direcionar para o que ele precisa, né? Sim. Então, é muito ilógico essa forma deles fazerem a coisa. É verdade. Não, isso é algo que eu também já vejo há muito tempo. E aí é a dualidade, né? Ao mesmo tempo que muitas vezes é o que garante o alimento dessa família, porque a mãe teve que parar de trabalhar. Os pais, muitas vezes, se mandam, né? Porque a gente sabe que... Se mandam e dão R$200 de pensão. Porque as mães solo, elas são em extrema maioria, né? Então, geralmente, a renda daquela família virou LOAS. E uma pensão de R$200. Exatamente. Um pai que não visita, um pai que, né? Os pais que permanecem aí são... A gente aplaude, né? Quando, na verdade, é o básico. É o normal. É o básico, é o mínimo. É o mínimo que era para ser normal, mas não é. Não é. São famílias que ficam desestruturadas e os homens, falo, você tem 80% de mães solo. Vocês devem ver isso muito. Mas tu sabe que na associação a gente tem uma felicidade de ter bastante pais. Ai, que bênção. E temos também pais solo. Temos também pais solos, né? Então, a gente é grande, mas eu vou te dizer que nesses 400, a gente tem mais que estão ali de alguma maneira. Pode não estar casado, mas está pegando de 15 em 15 dias, não, mas eu acho que não é a questão do casamento em si, é a questão de manter a paternidade, né? Sim, porque exatamente. o casamento, isso Claro. aí tá tudo certo. Ninguém precisa ficar casado com quem não quer, eu até considero a mãe solo aquela que é solo mesmo. Sim. Porque tem muitas mães que a gente conhece, tanto da associação, da minha família, de tudo, que às vezes dizem, eu sou mãe solo. Mas ela não é mãe solo porque o pai está ali, não estão casado, né? Que é uma coisa bem diferente. Mas o pai não está todo dia dentro de casa, fica para ela, claro, a carga maior, né? Mas ele pega de 15 em 15 dias, se precisa no médico, ele leva, ele dá a pensão. Né? Já não é mais isso, qualquer né? coisa, ele vai lá e tenta resolver junto com ela, se precisa alguma coisa. Então, ela tem aquele apoio, né? Mas tem umas que não tem, né? Que não apoio nenhum. Que nem querem. Tem umas que querem bem longe, até para não influenciar, né, negativamente na criação dela. É muito comum, assim, eu tenho muito cliente, às vezes eu preciso pedir um comprovante de renda dos pais, e aí eu peço para a mãe, que geralmente quem me procura são as mães, né? São muitos raros os pais que me chamaram até hoje, é sempre as mães. E é frequente. Eu preciso do comprovante de renda, né, do pai da criança. E eu tenho, não tem contato com ele, não sei. Sabe? Então, é assustador, assim. A gente ouve um cenário muita triste. história, olha. A gente ouve cada coisa de apavorante, que nem eu digo. Bom, vocês com certeza escutam muito mais do que eu, porque vocês ainda têm essa relação que vocês mantêm de perto, assim, nós né? temos uma relação muito íntima. A gente estava até comentando que agora com o crescimento, né, da associação, a gente tem que reconectar de novo algumas coisas que a gente vai crescendo e a gente tá com a dor do crescimento, porque a gente tem que se ramificar que nem um polvo, para tudo quanto é lado e se espalha muito. É difícil, né? A gente fala muito isso no escritório, assim, porque eu também tenho uma relação pessoalizada com os clientes. E aí a gente vai crescendo e vai ficando com essa dor parece que a gente tá com aquela coisa que não quer responder. Mas nós somos assim, 24 horas, elas nos ligam. As nossas terapeutas já pediram que não seja assim, que a gente tem que ter o fim de semana, que a gente não atenda de noite. aí que eu digo? A Paula vai me olhar ali e vai dizer assim, eu falo isso pra ti também. Porque 11 horas da noite eu tô respondendo os clientes. E ela diz, tu tem que ter o teu descanso, até pra tu estar bem no dia seguinte, né? Tu tem que ter tudo isso. Daí eu só digo assim, vou tentar. Mas o tentar já não consegue. Não consegue. A mãe tá lá no hospital, não estão dando preferência, não sei o quê. Aí eu vou dizer, amanhã eu falo contigo, tá? A mãe vai ficar a noite toda lá pra amanhã eu falar com ela. É difícil. Tem que ser no imediato. É óbvio que a gente sabe e a gente entende que, na verdade, a gente também tem que ter esse cuidado nosso. Porque até pra gente poder ajudar os outros, a gente tem que estar bem. Tem que estar fortalecida. Né? Mas é difícil tu ver o apelo de alguém. Às vezes uma mãe me chama tarde da noite pra saber alguma coisa.
E aí eu fico pensando assim, poxa, se eu não responder agora... Às vezes é a hora que ela conseguiu parar, né? Não, e talvez, assim, é o que vai garantir uma noite de sono tranquila, porque ela tá aflita com alguma coisa, e de repente eu vou ali em 5, 10 minutos e eu consigo trazer um acalento ali, que a pessoa vai dormir melhor, vai dormir tranquilo. Por que não fazer também, né? Sim, às vezes no grupo do WhatsApp, elas estão 3 horas da manhã conversando, a criança não dormiu, daí elas perguntam, alguém está dormindo aí? Aí já começa a conversaiada, porque é tudo pontos em comum, né? E isso aí gera um conforto muito grande, saber que outras pessoas, não é só tu que não está dormindo, Sim. Tem outras pessoas que estão ali e que também estão vivendo aquilo que tu está vivendo e é a nossa vida. Essa é a importância do grupo, eu acho, né? Porque é justamente... ter essa noção de que tem um monte de gente no mesmo barco, né? Eu acho que isso fortalece muito as pessoas, né? Verdade. O aceitar e tu lutar é o melhor remédio. Tem dias que a gente fraqueja, tem dias que a gente chora, que a gente acha que não vai dar certo, mas a gente já logo se recompõe, né? Assim, falando na associação, porque a gente vem numa luta muito grande que a gente agora está começando a colher. 8 anos depois, esse ano, do ano passado para cá, a gente está conseguindo colher muitos frutos do nosso trabalho desenvolvido, porque eu e a Adri somos as pessoas que trabalham 24 horas pela associação. Nós não temos hora para resolver as coisas. Porque uma pessoa quer nos doar, ela não quer esperar que amanhã a gente possa falar. Né? A gente já tem que saber o que é. Se uma mãe está precisando, a gente já tem que saber o que é. Às vezes não tem um remédio, eu me ligo desesperado. Olha, eu não tenho, estou com a receita aqui. O que eu faço? Daí lá, tu vai para tua rede, porque a gente consegue. Sim. Eles sozinhos não conseguem fazer muita coisa. Então, a gente consegue. E é um papel da associação esse também amparo, né? dar esse amparo, né? A gente não teve o intuito de ser assistencialista. Mas a gente acaba tendo que suprir algumas necessidades. Porque isso faz parte da qualidade de vida. Porque não tem como tu saber também que aquela família tá com aquela dificuldade e tu ficar inerte a isso, né? É impossível, né? Não existe. Daí já cai aquele coração de mãe assim, podia ser eu, podia ser meu filho. Claro. Quantas vezes a gente esquece do remédio comprar, ou esquece de pegar a receita, ou termina o remédio, ou não tem no SUS e tu tem que, né, correr atrás. Mas eu pego e ligo pra minha médica que ela vai me dar a receita ali pelo e-mail, mas nem todas têm. Não, é uma dificuldade grande, por exemplo. Esse privilégio de uma médica atender e dar. Se não conseguiu, é só no mês que vem. Então, bate aquele desespero grande. A gente caminha para cá, conversa com esse, com aquele, e acaba fazendo os encaminhamentos que é necessário. Né? Hoje, a associação é o nosso coração. Tem gente até que diz que a associação é tua e da Cátia. Dizem para a Adri, dizem para mim. Ela nasceu de nós. Ela não é nossa, ela é para todos. Sim. Mas a gente está à frente e nessa disposição. Sim. Né? 24 horas. Tem que ser. Sempre tem quem puxa, né? Senão, Deus nos botou nesse local aqui, ele sempre escolhe as pessoas. Eu até me sinto muito honrada dele ter nos colocado à frente. Porque ele confiava em nós. Com certeza. Que alguma coisa de bom nós ia fazer para os outros. Com toda certeza. E pensando em fazer para os outros, a gente também se beneficia. Sempre. Né? E muito. Dizem que quando a gente ajuda alguém, na verdade, a gente está se ajudando. Porque... Que nem eu digo, se eu sair da associação hoje, o Vinícius já ganhou muito. A minha família ganhou muito. Tu ganhou muito. Eu estou muito grata. Né? Muito grata por tudo. Então, é uma coisa que eu fiz... Mas eu faço com prazer. Mas não é um sacrifício. Ajudar o próximo é muito prazeroso, né? E quando a gente consegue fazer disso nossa missão, nosso propósito de vida, a gente se sente muito preenchido, né? Então, as dificuldades, elas começam a ter um outro peso, né? Porque a gente tá bem, né? Sim. A gente tá em paz. Eu acho que tu vê a dificuldade dos outros, que é muito maior que as tuas. Às vezes tu tá te queixando uma coisinha que tá acontecendo e os outros... Eu sempre levo uma lapada. Quando eu quero me queixar, já vem outro problema maior. Eu digo, ai, meu Deus, por que eu fui me queixar? Isso é que é pior. E já conforta. Claro, né? Tu já sai em busca de melhorar aquela pessoa, de dar uma palavra amiga, porque a gente já... Às vezes eu fico olhando os pequenos e fico pensando, a Poliana, quando pequena, gostava muito de comer açúcar. Daí eu olhava e pensava, o Vini era igual. E aí eu digo, se tu botar, eles têm... As características é tudo igual, eles fazem tudo a mesma coisa, só que quando eles estão juntos é tudo diferente. Um parte para cá, outro parte para lá, mas eles fazem as mesmas coisas, eu não sei te explicar como é que é isso. E todos ali se entendem muito bem.
mesmo não falando. Às vezes a escola, algum lugar não consegue ficar com um autista. Às vezes lá na associação, numa reunião, a gente tem 20, 30 e estão tudo junto. Tudo gritando. Aqui tu tá vendo bem quieta, mas tem os que gritam, que se batem na mesa, os que choram, os que querem comer, os que querem fugir, os que querem abrir janela, né? Claro. E as nossas reuniões sempre foi assim, de ter eles ali junto com a gente, porque nem sempre a gente tem onde deixar. Sim. E é o espaço para eles também, né? Se tá ali por causa deles também, eu sempre digo, eu sei bem a diferença, né? Que hoje, já que esse monte de família, antes eu conhecia por nome, sobrenome e nome da criança. Hoje eu já tenho um pouco mais de dificuldade, são 400. Sim. E agora nós temos o Teacoli, mas quando eu chego lá na associação e tá o pessoal do Teacoli na recepção e tá os da associação, e eu não conheço ninguém, eu sei exatamente quem é da associação e quem é do Teacoli. Quem é do Teacoli segura as crianças para não fazer nada. Ai, sai daí, não mexe aí. E os da associação já sabem que pode fazer. Daí eu já digo, deixa fazer. Porque aqui, ele tá lá mexendo nos brinquedos, mas deixa, os brinquedos é para eles. Aqui é o local que eles podem brincar, tem a pracinha. Aí tu vai deixando cada vez eles mais à vontade, mais confortáveis. Porque a gente tá acostumado a chegar nos lugares e ter que tolir os nossos filhos, né? Sim. Porque não vai deixar fazer as coisas, né? Uhum. E lá não. Se nós tiver que botar, eles não poder fazer as coisas lá, onde é que eles vão poder fazer? Sim. É lá que eles têm que se desestabilizar, porque lá que tá os profissionais, claro, né? Para tirar eles da crise. Então, o local é lá. É o local de paz, da paz e amor. A gente está chegando aí no final do nosso tempo. E eu gosto sempre de fazer uma perguntinha no final. Acho que eu vou fazer cada uma responde do seu jeito, porque eu acho que daí a gente vai ter dois olhares diferentes. E eu sempre pergunto no final para cada convidado, diante de toda a experiência, de tudo que tu tem, de tudo que vocês vivem, se tu tivesse aqui, e isso é o teu dia a dia, né? Diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para essa família? Eu diria que insistir nas terapias, tá? Não desistir, porque eles vão aprender e vai desenvolver muito, tá? Cada um dentro, né, do que está programado para desenvolver, mas buscar tudo que eles têm direito, né? E tentar, através das terapias, desenvolver o quanto mais para entregar ele para a sociedade o mais desenvolvido possível dentro do nível de autismo que ele vai se apresentar. Porque, às vezes, as pessoas acham que ler e escrever é o mais importante. E, às vezes, no meu caso, o amarrar um calçado, comer sozinho, tomar um banho, né? Ter um comportamento adequado já é o mais importante. Então, que as pessoas não se cobrem tanto também, que não tem aquela terapia, não tem outra, não consigo fazer. Faça o que podem. Uhum. Tudo vai ser válido. No final, tudo vai ser válido. Mas o importante é não desistir. Porque não tem idade para eles desenvolver. Principalmente para pais tu me perguntou dos que estão começando, né? Não, a família que recebe o diagnóstico agora. O caminho é longo. Não é fácil, se eu disser que é fácil, eu estou mentindo, não é, mas é muito possível e pode ser muito promissor, se tiver o investimento do tríplice que eu digo, que é a escola, a família e o terapeuta. Sim. Os três unidos conseguem desenvolver e muito bem. E tu, Adri, o que tu diz para essa família? Quando ela te procura, isso tu deve dizer todos os dias, né? Não, o que eu sempre digo, e eu digo às vezes até para a Kátia e para outros assim, né, que a gente sabe que às vezes a rotina é pesada e às vezes o filho, assim, tu olha pro filho e não sabe o que fazer. Eu sempre digo assim, é um dia de cada vez. Uhum. Vamos um dia de cada vez, amanhã respira e vai de novo. E também, às vezes, a família sente a culpa de que não pode dar tudo que o filho precisa, mas... eu sempre também falo para a família assim, que muito, muito, muito das coisas a gente consegue fazer em casa. Uhum. Se a gente se empoderar, e tem tanto conteúdo na internet, tem tanta coisa disponível que não custa, né? Se a família tiver essa oportunidade, ela mesma pode desenvolver muito o filho dentro de casa, até conseguir. A gente não pode desistir de conseguir. Sabe que eu já li bastante sobre isso, assim, sobre capacitar os pais, né? Treinamentos, até mesmo do ABA, por exemplo, que é o que a gente sabe que tem de melhor. Existem várias qualificações que está fazendo na internet, tudo, para que os pais consigam aplicar de uma certa forma. Porque, às vezes, a terapia é 40 minutos num dia de 24 horas. Né? Então, hoje a gente está com questões do plano da Poli, né? Que reduziu as terapias e tal, e eu tô tendo que ser a terapeuta dela para não perder um trabalho de 4 anos que ela tinha. E hoje eu vejo
porque eu tô empoderada, porque hoje eu tenho um amadurecimento que eu não tinha lá no início do diagnóstico. Então, se eu vejo uma família hoje, eu digo, ó, tu consegue fazer muita coisa em casa. Sim. Vai atrás, que pesquisa e muita coisa tu consegue fazer, porque eles não são coitadinhos, eles são muito espertos e tem muitas possibilidades. Às vezes um não é necessário, às vezes tem que insistir, mesmo que achando que eles, né, estão ali com preguiça, ai, tadinho. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos combinar. É muito na combinação, porque eles entendem tudo. Então, assim, não carrega o peso de, eu não consigo dar o que meu filho precisa. Consegue, muitas vezes consegue. Até conseguir realmente as terapias, muito se faz em casa. Legal. Gurias, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por vocês terem aceitado estar aqui comigo. Desde que eu tive a ideia do podcast, vocês foram ali, né, aquelas primeiras pessoas ali que a gente pensa assim, quem que eu vou chamar, né? Porque tudo começou de uma ideia, e como vocês criaram a associação, aqui também começou. E aí, aos pouquinhos, falei, não, mas essa aqui... E aí, nunca dava certo nossas agendas. Tá bem complicado. Mas eu te falei várias vezes, Kátia, eu não vou desistir de ti. Porque eu queria muito a experiência de vocês. Eu acho lindo o trabalho que vocês desenvolvem na associação. Eu sempre tive esse olhar, na época que ainda era o container, né, Adri? Um dia a gente foi lá, conheci, achei o projeto de vocês muito legal. Eu fico muito feliz com a forma como a associação está crescendo e a forma como vocês estão conseguindo ajudar tantas famílias. É um trabalho muito bonito, então eu quero parabenizar vocês pela disponibilidade que vocês têm com essas famílias e de ajudar o próximo. E agradecer, então, por vocês terem vindo aqui contribuir com quem estiver assistindo, ver um pouquinho da história de vocês e ver o quanto é possível fazer, né, após um diagnóstico, porque eu acho que esse é o grande X da questão de uma família quando recebe o diagnóstico, e ver que tem muita vida pela frente, né, depois que se tem esse diagnóstico. Tá bom? Quero te parabenizar pelo programa, pelo podcast, que isso aí é muito importante, né? Principalmente na tua área. Sim. Tu pega muitas famílias. E quanto mais a gente falar de autismo, mais pessoas vai alcançar e mais pessoas vão se capacitar e vão entender. Porque às vezes a gente cobra uma atitude num local público, mas a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Isso, né? Teve a Xana, gravei com ela um tempinho atrás, e ela falou sobre isso, assim, que ela não tem esse olhar de julgamento para as pessoas, porque de fato as pessoas nem sabem. Então, é o nosso papel. O nosso papel é tentar fazer com que as pessoas saibam. E aí sim a gente pode cobrar um comportamento diferente, mas diante da ignorância é difícil também a gente exigir muito de quem não sabe, né? Daí a ignorância é até nossa, né? É verdade. Mas então tá, gurias, obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. E esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente, aqui com as meninas da Associação Paz e Amor de Cachoeirinha. Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo no canal. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas receberem os nossos vídeos, mais gente estará sendo, né, informada com tudo aquilo que a gente vem trazendo por aqui. Então tá, até semana que vem.